Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No vídeo de hoje falarei sobre as Forças Armadas Portuguesas, um pouco da sua história, o seu poder atual e o papel que desempenham no âmbito da ONU e da OTAN. Portugal já foi um dos maiores e mais importantes impérios do mundo. Graças às explorações navais iniciadas em 1419, Portugal foi o primeiro país no mundo a criar e consolidar um império global, tendo sido também a primeira potência colonial europeia, com domínios na América do Sul, na África e na Ásia. No total, a presença portuguesa espalhou-se por uma região que hoje corresponde a 53 países diferentes em 4 continentes. Todo esse vasto império era mantido unido graças a uma marinha e a um exército fortes, fazendo de Portugal um dos países com a mais rica história militar do mundo. A partir do século XVI, com o fim do monopólio do comércio português no Oceano Índico, e principalmente a partir do século XVII, com a independência do Brasil em 1822, iniciou-se um declínio acentuado do poder militar português no mundo. No início do século XX, apesar de Portugal ainda deter amplas colônias na África e na Ásia, o poder militar português era apenas uma sombra do que tinha sido no seu auge. Portugal participou na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados, tendo combatido na África e na Europa, resultando em mais de 10 mil mortos e dezenas de milhares de feridos. Na Segunda Guerra Mundial, Portugal manteve-se neutro e, apesar da sua histórica aliança com os britânicos, considerada a mais antiga aliança em vigor no mundo, com mais de 800 anos de idade, Portugal, sob a liderança de Antônio Salazar, um líder de claras tendências fascistas, negociou com ambos os lados do conflito no início da guerra, até ser obrigado pelos britânicos a cortar definitivamente os laços com o eixo. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma grave crise colonial envolvendo os territórios de Angola, Guiné-Bissau e Moçambique, o que daria origem à chamada Guerra Colonial Portuguesa. A guerra começou no dia 15 de março de 1961, em Angola, espalhando-se rapidamente por outros territórios portugueses na África. No total, Portugal enviaria para o continente africano quase 150 mil militares, dos quais cerca de 8 mil seriam mortos e mais de 15 mil seriam feridos. De acordo com algumas estimativas, do lado africano, o número de baixas entre mortos e feridos alcança os 100 mil, apenas entre os militares. Esses eventos serão muito destacados em vídeos futuros aqui no canal. A Guerra Colonial terminaria apenas após a Revolução dos Cravos, no dia 25 de abril de 1974, quando o chamado Estado Novo, criado por Salazar em 1933, foi derrubado pelos militares. O país passou por um processo conturbado de transição democrática, com os militares iniciando a entrega do poder ao povo um ano depois, quando decorreram as primeiras eleições livres para a Assembleia Constituinte. No dia 25 de abril de 1976, o processo de transição democrática era completado com as primeiras eleições legislativas que resultariam na vitória de Mário Soares, que assumiria o posto de primeiro-ministro democraticamente eleito de Portugal. No século XX, em paralelo a esses eventos dramáticos, Portugal passou por profundas transformações a nível militar, com destaque para a OTAN, criada no dia 4 de abril de 1949. Portugal foi um dos membros fundadores da OTAN, já que dispunha de territórios muito estratégicos, principalmente para os Estados Unidos, com destaque para os Açores e a sua base aérea das Lajes, localizada no meio do Oceano Atlântico, uma base que conta com uma forte presença americana desde 1945. Com Portugal integrado na OTAN desde os anos 40, a metodologia de treinamento, as nomenclaturas, as armas e os equipamentos seguem o padrão daquela organização.
As Forças Armadas Portuguesas, como conhecemos hoje, foram criadas em agosto de 1950, com a unificação das forças, já que até então a Marinha e o Exército eram organizações completamente independentes, com a Força Aérea tendo sido criada em 1952. Como acontece na maioria dos países democráticos, o Brasil incluído, o controle supremo das Forças Armadas está nas mãos do Presidente da República. Após o fim da Guerra Colonial, as Forças Armadas entraram num período de declínio, algo que começou a se reverter principalmente a partir dos anos 90, com a aquisição de equipamentos mais modernos, como por exemplo os caças F-16 que hoje equipam a Força Aérea. Muitos dos F-16 portugueses foram amplamente modernizados na primeira década do século XXI, e neste momento seguem o padrão F-16 MLU. A Força Aérea Portuguesa também utiliza o P-3 Orion e o C-295 para missões de patrulha, e o C-130 Hércules para missões de transporte, além de outros aparelhos de apoio e para transporte de pessoal. Em termos de helicópteros, opera principalmente o EH-101, capaz de transportar 26 soldados, também muito utilizado em missões de busca e salvamento. Em termos navais, a Marinha Portuguesa opera nesse momento 5 fragatas, todas elas comissionadas nos anos 90, e também 5 corvetas, comissionadas nos anos 70. Opera 2 submarinos diesel-elétricos muito modernos, comissionados em 2009 e 2010 e construídos pela Alemanha. Opera também cerca de 2 dezenas de navios de patrulha costeira e oceânica, além de uma série de navios auxiliares. O exército português é dividido em 5 armas: a infantaria, a artilharia, a cavalaria, a engenharia e as transmissões, essa última responsável pelas comunicações entre as diversas unidades no terreno. A sua estrutura de comando segue o padrão típico do Ocidente e da OTAN, com um chefe do Estado-Maior do Exército, órgãos centrais de administração e direção, e também estabelecimentos de ensino superior, como a Academia Militar Portuguesa, criada em 1790 em Lisboa. Em termos de veículos, o destaque vai para os 37 blindados Leopard 2A6, adquiridos a partir de 2008. Também utiliza o M60 versão A3 TTS e os veículos de transporte M113. Um destaque especial vai para o Chainmeat, um veículo blindado para o transporte de tropas, projetado e construído em Portugal no início dos anos 70, e que em breve será detalhado em vídeo aqui no canal. Todos os outros equipamentos seguem o padrão da OTAN, como as peças de artilharia, armas anticarro e os fuzis. Para a defesa antiaérea, utiliza o míssil AIM-92 Stinger e o M48 Chaparral. Com Portugal geograficamente inserido praticamente no centro da área de abrangência militar da OTAN, sem inimigos reais ou potenciais por perto, o seu desenvolvimento militar foi orientado para um âmbito estratégico mais abrangente que incluía, além da OTAN, também a ONU. Por esse motivo, Portugal esteve sempre presente em muitas missões de paz internacionais, mas também em missões de combate, com destaque para as missões no Afeganistão desde fevereiro de 2002, nas quais mais de 70% das tropas portuguesas destacadas naquele país envolveram-se em combates reais na região. Na sua maioria, esses combates envolveram unidades de comandos, uma força de elite criada em 1962, cujos elementos são formados com base em um treinamento avançado para operações que envolvam um elevado risco. O efetivo militar total português é de cerca de 50 mil soldados, com uma grande participação feminina que ronda os 7 mil elementos, distribuídos entre os 3 ramos. Desde 2003 que o serviço militar obrigatório foi abolido, sendo nesse momento totalmente voluntário. É uma força pequena, mas considerada moderna e bem treinada, com uma experiência de combate importante nos conflitos recentes, principalmente no Oriente Médio.